E aí pessoal, eu sou o Gustavo, professor de desenho e pintura aqui na Escola Arcane. No vídeo de hoje eu vou começar a falar um pouquinho sobre figura humana, que foi um pedido de outros vídeos, de vídeos anteriores, né? Principalmente no dia que eu comentei sobre gestual. E então vamos nessa. Antes de qualquer coisa, antes de começar a figura humana de fato, e muita gente associa o estudo de figura humana com o estudo de anatomia. Anatomia é algo muito complexo, em que você vai desenvolver um conhecimento a respeito de músculos, de ossos, de tendões, e muitas vezes o iniciante, o aluno, né, a pessoa que está desenhando, ela ainda não tem esse discernimento suficiente para entender essa complexidade toda. Então é importante que você saiba em que estágio você está. Se você começou a desenvolver um estudo anatômico do torso e você ainda não entende perspectiva, você não entende o desenvolvimento em formas básicas de um tema complexo, e principalmente se você não tem a percepção desenvolvida com o desenho de observação, é provável que o seu estudo ele fique deficiente, assim, que ele não atinja o propósito que ele tem. Por conta disso, você tem que ser honesto com você mesmo e saber se você precisa estudar mais essas etapas anteriores. Eu estou falando isso, mas eu sei que tudo é muito orgânico. Nada impede que você, enquanto está desenvolvendo um desenho de observação, que você tente fazer um estudo mais anatômico da construção da cabeça, por exemplo. Mas você só vai entender completamente ou entender melhor a construção da cabeça se você passar por essas etapas anteriores mais vezes. E logicamente que isso não é uma ciência exata, não existe um tempo que você precise passar fazendo cubos de imaginação, por exemplo, para entender melhor como fazer uma cabeça. Não tem um tempo exato, não tem uma quantidade de desenhos exatas, né? Eu sei que para mim foi como um estalo, eu estava desenvolvendo já estudos anatômicos sem entender muito bem o giro da figura no espaço, até que eu entendi. Mas eu acho que esse entender que aconteceu natural foi em virtude de vários desenhos. Pode ser que para algumas pessoas, como eu já vi em alguns alunos, que esse entendimento venha com poucos desenhos, né? Que você já consiga sacar qual que é o fio da meada. E eu estou falando, né, de vários assuntos que a gente já percorreu durante vídeos anteriores. Então, querendo ou não, você tem que desenvolver esse conteúdo. Não adianta pular a etapa. Fazendo uma analogia, é o que eu vejo quando a pessoa entra muito cedo na pintura digital ou qualquer ferramenta de pintura. Você ainda não tem o desenho desenvolvido, então a maior parte dos problemas que acontecem são problemas de desenho, são anteriores à pintura. Então não adianta, você percebeu que tem uma deficiência, você tem que encarar essa deficiência e senta na bunda e desenha, né? É um bom lema. Mas já que vocês pediram, né, espero que todos estejam praticando os outros exercícios, que assim, né, pelo menos é uma ideia de etapas, né, a percorrer. Mas já que vocês pediram, eu vou trazer um pouquinho desse conteúdo, né, da forma como eu desenvolvo o meu entendimento da figura humana. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, né, já retomando desses assuntos anteriores, é importante que a gente tenha um poder de síntese da figura no início, né? E eu gosto de sintetizar a figura humana em 3 grandes massas. A primeira delas é a cabeça, e eu vou sintetizar nesse momento a cabeça a uma esfera. A outra massa é a caixa torácica. Eu vou sintetizar com a forma ovalada, uma forma ovalada. E eu tenho a pelve, que eu vou sintetizar com esse formato de um baldinho, né? É como se fosse um cilindro em que uma das bases é mais larga que a outra. Essa não é a única forma de sintetizar a figura humana, é apenas a que eu uso. Se eu parto disso aqui com um pouquinho, né, de formas secundárias, se eu adiciono um retângulo ou um quadrado aqui para representar a máscara da caixa craniana, se eu adiciono uma ligação entre a caixa craniana e a caixa torácica e assim por diante, da caixa torácica para a pelve, eu começo a concretizar essa figura. Mas é importante que você
fortaleça esse conhecimento. Isso aqui é uma simplificação da estrutura óssea, que é uma coisa importante de se notar. Por mais que a gente tenha músculos, tendões aparecendo e a própria pele aparecendo na superfície, o osso é duro. Então ele representa a maior mudança na forma exterior. Por isso que a gente, para desenhar uma figura humana com maior profundidade, a gente precisa partir da estrutura óssea. E de nada adianta também você complicar de uma vez. Você tem que entender essa figura simplificadamente. Por quê? Porque aí você começa a criar um modelo mental da figura, né? Você começa a manequizar a figura humana. E aí é quando você fortalece essa ideia de giro tridimensional. Tem alguns artistas que falam de formas de se fazer isso. Vou deixar de sugestão alguns vídeos do Modern Day James. O Luan vai colocar o link aí para vocês darem uma olhada. Que ele tem uns vídeos, por exemplo, em que ele pega uma pose neutra e como ele já tem esse modelo mental da figura, ele gira a pose em vários sentidos, né? Mantendo a ideia de anatomia, de gesto, né? De posição. E é um exercício muito bom. E você faz com qualquer coisa. Você pode fazer com um jipe, você pode fazer com um cavalo, que no final das contas tudo são formas geométricas. Além dessas grandes massas, aqui é como se eu tivesse desenhado uma figura de frente. Quando eu desenho essa figura de perfil, eu vou me dar conta da espinha dorsal. E a espinha dorsal ela é importante justamente porque ela é predominante na maior parte dos gestos. Então, deixa eu deixar essa cor separada aqui. Vou começar o mesmo desenho, só que visto de perfil. Eu vou ter a bolinha da caixa craniana. Eu tenho a caixa torácica. E reparem o ângulo dessa caixa torácica. Ela tem um ângulo ascendente. E esse ângulo ascendente ele acontece justamente por causa da espinha dorsal. A espinha dorsal ela vai ter essa parte cervical. A parte cervical é a parte do pescoço da espinha dorsal. Depois a gente tem a parte torácica, a parte lombar e o sacro. O sacro é a nossa cauda vestigial. Provar que nós somos todos reptilianos, descendentes de Tiranossauro Rex. Se eu aumentar um pouquinho só a complexidade, ou adicionar naquela forma mais quadrada, eu chego na máscara. Depois desse entendimento geral, a gente vai passar pela construção com mais calma da cabeça, né, e assim por diante. Mas primeiro é legal você entender um pouco do todo. Então reparem que a caixa torácica ela tem esse nível ascendente e em contraposição a pelve tem um sentido contrário. Então quando eu desenho de perfil, essa pelve inverte, né? De repente aqui eu possa amenizar um pouquinho a curvatura da espinha dorsal. Ficou muito exagerada. Isso aqui tudo tem um assunto importante no desenho da figura humana, que é a proporção. Eu gosto de entender a proporção intuitivamente, daí que vem o poder do desenho de observação. Eu nunca estudei de forma estruturada a proporção da figura, né? De medir a quantidade de cabeças e fazer isso de um jeito estruturado, como eu estava dizendo. Mas eu sempre pratiquei muito o desenho de observação. O que acontece é que você começa a reconhecer esses padrões de proporção intuitivamente. Uma vez que você já tem esses padrões dentro da sua mente, a hora que você tem contato com a teoria, né, com a parte teórica, você só fortalece esse conteúdo que você já tem, beleza? Então, lógico que existem alguns parâmetros gerais para a estruturação da figura. Por exemplo, se a gente pega o crânio e desce uma medida, ele vai ser mais ou menos onde está o externo na caixa torácica e assim por diante. Todas essas informações de proporção você consegue muito facilmente pesquisando, e dê preferência por pesquisar em inglês, porque vocês vão achar mais conteúdo,
Mas se você coloca Human Proportions, você vai achar vários guias. Um muito bom é do autor Andrew Loomis, que foi um autor e ilustrador bem importante. E ele tem um guia anatômico em que ele separa, né, o corpo humano natural em cabeças, o corpo heróico e assim por diante. Toda vez que pintar a dúvida, você acessa esse guia, né, como uma referência de pesquisa o tempo todo, né? Pintou a dúvida, você faz isso. Mas eu ainda acho que a melhor forma de internalizar é usando a sua intuição. Então, falando da espinha dorsal, a gente tem essas 3 etapas aqui, essas 3 partes: cervical, torácica, lombar e o sacro, né? Na verdade são 4 partes. Eu acho que o sacro a gente pode dizer que está dentro da porção lombar. E com isso a gente já tem uma ideia das massas, né? Do que é maior na figura, beleza? Deixa eu botar aqui do lado. Só que aí faltam os membros. Para desenhar os membros, a gente vai precisar de forma básica. Deixa eu botar de uma cor diferente aqui para ficar legal. A gente vai precisar da esfera, e não é o círculo. Aí que vem o entendimento da tridimensionalidade da esfera. Eu gosto sempre de determinar, ó, esse eixo aqui. Porque aí você tem noção de que isso é uma forma tridimensional. Se eu desenho só assim, vira um círculo e a chance do seu desenho ficar chapado é maior. Então uma dica que eu dou é sempre fazer essas linhas topográficas. Isso vai ajudar agora, quando a gente está simplificando a figura, vai ajudar lá na frente quando você já estiver desenvolvendo a anatomia e vai ajudar lá na frente quando você estiver pintando, por conta dessas linhas topográficas. É como se fossem aquela trama que o pessoal da modelagem 3D faz, né, que são os polígonos, que você pegar um modelo, né, de game, de animação, você vai ver aquela trama cheia de pontinhos. Essa prática, se você faz no desenho, ela enriquece muito o seu repertório, o seu entendimento a respeito da tridimensionalidade. Você pode, inclusive, fazer em cima de fotos. Pega uma foto de um rosto e tenta desenhar a topografia desse rosto, né? Entender quando é que isso está vindo na direção do espectador, quando está se afastando, e fazer essa linha acompanhando. Isso vai aumentar o seu entendimento. Pelo menos eu acho que funciona para mim. Um exercício, eu fiz isso uma vez que quando a gente estava criando um personagem para uma série animada, e essa série a princípio ia ser 2D e depois a gente modificou, né? A gente pensou em transformar numa série 3D. Então, para eu avaliar se o design que eu já tinha feito ele funcionava numa ideia de 3 dimensões, eu fiz o desenho novamente pensando nessa topografia, né? Desenhando em cima do meu próprio desenho. E eu acho que me ajudou bastante a entender agora que eu estou pensando, né? Então é um exercício que eu acho que é válido. Você pode fazer com seus próprios desenhos ou com desenhos de outras pessoas. Então, para desenhar os membros, né, essa conversa toda era por conta disso. A gente vai usar principalmente uma esfera e um cilindro. A esfera, pensem naqueles bonequinhos, né? Na minha época não era action figure não, era bonequinho mesmo. Vou continuar falando, na verdade era hominho, a gente brincava de hominho, não era de action figure. Quando você tinha articulação de ombro nos hominhos, era uma bolinha, né? E a gente pode representar dessa forma na figura, eu acho que é bem útil. Até porque te ajuda a entender poses mais extremas, como o escorço, né? Como quando gera tipo isso aqui, né? Gera uma profundidade muito grande e essa profundidade distorce a forma. Quando a gente simplifica, ajuda. Então, vou construir uma figura agora de corpo inteiro, que aí já dá uma amarrada para esse vídeo de hoje também. E aí eu vou dar mais uma dica. Quem já teve aquela dificuldade de começar a desenhar e não caber as pernas, não caber, e aí você acaba encurtando as pernas justamente porque você não planejou muito bem o espaço. Tem uma forma de evitar que isso aconteça. Imagine que isso aqui é um A4, né, um chamequinho que você está desenhando. Primeira coisa, já determina um início, onde você quer que comece seu desenho, e um final. Que aí você já se assegura de que o desenho tem que caber num espaço. Às vezes o limite da página não é suficiente, você precisa de uma barreira física. Então faça esses tracinhos. Eu vou traçar aqui também
uma linha vertical. E vou dividir essa distância mais ou menos no meio. Do meio para baixo são as pernas. O meio representa a virilha, né? E o torso, a cabeça, está tudo para cima. Quando a gente faz essa divisão inicialmente, parece que a perna vai ficar curta. Todo lance é que você pode medir isso, né? Eu tô falando aqui porque eu vou meio no coração mesmo com essa proporção. Mas se você medir, você vai chegar a conclusões mais precisas, né? Eu também não posso entregar um negócio que eu não faço, então eu vou falar exatamente como eu faço. E se for útil para vocês, bom. Se não for útil, seguem esses módulos aí, esses livros que eu indiquei, que eles vão ser mais precisos nesse sentido. Eu prefiro ir mais livremente. Então, ó, eu determinei essas grandes massas. E a perna, que parecia ser curta, o lance, vamos desenhar agora com... O lance é que ela começa antes. Então, aquilo que parecia ser curto, volta... a ficar proporcional. Existem algumas ideias específicas a respeito, né, do desenho, do posicionamento das pernas, que eu vou entrar em detalhes mais à frente. Agora seria legal que vocês entendessem mais essa estruturação geral. Mesma coisa o braço, ó, vou estabelecer as bolinhas de articulação. E aí uma ideia de proporção que essa eu já acho válida adiantar. O cotovelo alinha mais ou menos com o final da caixa torácica. Bolinha para articulação do cotovelo. Aí a gente chega nas áreas mais complicadas, né, que muita gente tem trauma, que é mão e pé. E de fato, né, são partes difíceis de desenhar. Lê do engano do artista que acha que domina o desenho de mãos e de pés e da figura como um todo. Quando você acha que você dominou, você já está errando. Porque sempre tem um espacinho para melhorar. E isso vai te manter evoluindo. Então, vamos descer desse trono, moçada. Ninguém está pronto, não. Para as mãos, eu vou usar aqui uma forma que é uma caixinha, né, um quadradinho. Deixa eu colocar de cor diferente, para ficar legal. Com uma caixinha secundária para os dedos. E é o que me basta agora. E para o pé, eu vou usar esse formato de trapézio aqui. Beleza, ó. Tá vendo como eu consegui fazer a figura caber no espaço? E ela tá com um bom entendimento das formas, por exemplo. Das formas geométricas, que eu quero dizer. Se eu começo a desenvolver o meu modelo em cima disso aqui, eu vou muito mais preparado para adicionar anatomia. Eu vou fazer aqui só para vocês terem uma ideia, né? Eu venho descendo, ó, esse aqui é o peitoral. E eu tenho a abertura da caixa torácica aqui. Tenho o deltoide. Trapézios. Sternocleidomastoide. O músculo do pescoço, depois a gente vai ver com calma. Se eu venho para dentro aqui, ó, a gente vai ter o reto abdominal. Do lado do reto abdominal a gente tem os oblíquos. É como montar um quebra-cabeça, sabe? Uma vez que você tem esse entendimento do todo, é só ir colocando as pecinhas. Aí a gente vem para as pernas. Sartório, reto femoral, vasto lateral. Esses nomes tudo a gente vai ver com calma depois.
E esse estudo que eu estou fazendo aqui, ele está completamente reto, ele não tem a aplicação do gesto. O que é importante também, né? Estudar arte é cheio de verdades contraditórias. É importante que você estude a figura bem retinha, para na hora que ela se mover, você saber o que fazer com esse movimento. Quando a gente entrar mais na parte anatômica, de ver todas essas partes aqui com mais calma, é importante que a gente saiba a origem e a inserção dos músculos, porque a hora que o braço ergue, você sabe que o peitoral ele se conecta na parte externa do húmero, e isso vai ajudar a entender a curva que faz. Só que é importante que você estude de uma maneira mais neutra, sem a distorção do movimento primeiro. Eu penso dessa forma, pelo menos. Aí a gente vem para o braço, aí tem bíceps, tríceps, aí tem os extensores do antebraço. Dependendo da posição da mão, vai aparecer os flexores também. E assim por diante. Mas esse entendimento aqui, ele só acontece depois da forma básica. Então, a minha sugestão de estudo por agora é praticar bastante essa manequização da figura, beleza? Tentar desenvolver vários modelos, né, vários estudos com a figura simplificada. E você pode fazer de imaginação e pode tentar fazer a partir de uma imagem também. Você bota uma referência e tenta ir simplificando essa referência, beleza? Uma vez que você tem isso bem feito, né, bem construído na mente, aí eu acho que você pode dar o passo seguinte. E é com vários estudos, né? Não adianta fazer um só, porque não vai entender com um só, tem que fazer mais. Beleza? Então espero que esse pontapé inicial ajude vocês já a começar a construir esse entendimento da figura humana. Nos próximos vídeos a gente continua adicionando camadas nesse conhecimento inicial, beleza? Então, até o próximo. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Falou? Tchau!